O som no audiovisual. O som no audiovisual ele não é pensado só como ponto de vista de escuta. Quando os realizadores pensam no som, principalmente a relação que ele vai ter com a história, com o personagem e com as cenas. Em muitos casos, os sons são pensados também com a intenção de intervir na narrativa das histórias contadas. No filme Cinema, Aspirinas e Urubus, a cena do início do filme, na cena do início do filme, nela é possível ouvir um som ambiente do veículo circulando pela estrada de terra e uma música tocando ao fundo. Não sabemos se a música que está tocando ao fundo é do rádio ou é a trilha sonora, já que não é possível ver o personagem interagindo com nenhum aparelho e a qualidade de som não indica outra coisa. Às vezes é possível reconhecer se uma música está tocando no espaço físico da cena, né, pela qualidade, como o efeito de reverberação do som ou de um corredor, por exemplo. O significado de reverberação ele se refere à qualidade acústica de um som ao permanecer no ambiente depois de ser reproduzido. Por exemplo, ao bater uma palma em um lugar aberto, a reverberação é baixa. Se a fizermos em um quarto fechado ou em um corredor, a reverberação é maior, criando um efeito quase de eco. Todos os espaços afetam a reverberação do som. O termo reverb é do inglês e ele é utilizado em equipamentos de eletrônicos de som e programas de edição para simular efeitos artificiais das gravações. Na canção Serra da Boa Esperança, de 1937, tem uma letra que dialoga com a temática do filme e vai tratar, e ela também serve de contexto histórico como introdução. A música é do compositor brasileiro Lamartine Babo, muito importante na chamada Era do Rádio no Brasil durante a década de 1940. E a cena muda e a música cessa, o personagem aparece parado na estrada do lado de fora do carro urinando. Essa ação só se é possível perceber pelo som, pois no enquadramento aparecem somente as partes de cima de seu corpo de costas. Assim, os realizadores fazem um uso criativo do som, adiantando informações, criando imaginários e dando sentido às cenas por meio desses sons. Seguindo a cena, outro detalhe importante com relação ao som do filme é o aparelho de rádio do aparelho de rádio do personagem Johan, que é essencial para o desenvolvimento da história. Ou seja, ao pensar na narrativa da história, há muitas possibilidades do uso dos elementos sonoros para qualquer produto audiovisual. Desse ponto de vista, né, o som ele pode ser dividido em duas categorias: o som diegético e o som não diegético. O som diegético é aquele som que faz parte da cena e pode incluir a voz dos personagens, os sons ambientes e outros sons mais específicos, como passos dos personagens se ele estiver caminhando durante a cena, o som do veículo sobre a estrada de terra, como na cena do filme. E os sons não diegéticos é aquele que inclui os sons externos à cena, ou seja, de fonte sonora não presente fisicamente, naquele exato momento, ou naquele redor, ou naquele lugar. As mais comuns são as trilhas sonoras e as vozes em off, de pessoas fora da cena, que podem estar complementando uma descrição ou contando uma parte da história, mas também podem ter outros sons na mesma abertura. Por exemplo, do filme Cinema, Aspirinas e Urubus, a música Serra da Boa Esperança pode ser considerada como um som não diegético. Em alguns casos, como nos filmes, né, e em outros produtos também audiovisuais, misturam os sons diegéticos com os não diegéticos,
No caso da cena inicial do filme, a música que toca pode ser considerada um som não diegético. Mas se o personagem interagisse com o rádio, por exemplo, isso quer dizer que a música era real para o personagem, ou seja, estava tocando na cena e poderia ser ouvida. Como é o caso da segunda cena analisada, onde eles estão ouvindo um programa de rádio, ou seja, aí ela se torna um som em que o personagem interage com a música. O moço vem de onde? Da Alemanha. A moça podia ser artista de cinema. Não, eu não. Não, por que não, moça? Porque eu quero ser feliz. Esse povo que aparece aí nem tem cara de quem é feliz. O governo brasileiro decidiu declarar guerra à Alemanha e seus aliados. Você já pensou? Se eu fosse pra guerra, você também. Agora fica todo mundo sentado. A polícia vai fazer uma vistoria. Aqui é seco e pobre. Pelo menos não caem bombas do céu.